Você passa a ouvir Bate-Papo Interativo. Música, atualidade e a sua participação. Direção e apresentação, Pastor Davi Germano. Boa noite a todos vocês que estão junto com a gente aqui na Rádio Conectados com Deus, através do YouTube, Facebook, através do nosso site radioconectadoscomdeus.org. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bate-Papo Interativo. Hoje o nosso programa tá bom demais, estamos com uma cara diferente e nós contamos com a audiência de todos vocês. Eu queria deixar com todos vocês um texto que está no livro de Eclesiastes que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Programa Bate-Papo Interativo hoje está muito especial. Não saia daí porque o nosso programa está apenas começando, está bom demais. E vamos neste momento fazer uma oração e eu vou pedir aqui para o Samuel Moura irá orar ao Senhor neste momento. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade de todo mundo ouvir esse bate-papo e essa programação. Te peço para que nos abençoe, para que nós podemos falar o que Tu quer que nós falemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos começar então com música, Grupo Vocal 4, cantando pra você. Mais uma vez, Senhor, estou de joelhos pra pedir perdão. Os mesmos erros cometi, mesmo tentando acertar. O bem que eu quero fazer por mim não posso praticar. Mas o mal que não quero, ó Pai, esse viva fazer. Mas quando olho para a cruz e o sacrifício que pagou por mim, confesso todos os meus erros, a Tua graça me envolve. Mas quando olho para a cruz e o sacrifício que pagou por mim, a Tua graça me envolve e me leva pra bem junto a Ti. Às vezes olho para o céu e toda a sua imensidão e me sinto aqui tão só, mas Tu me tomas pela mão e me mostrando a direção, me dizes: filho, eu sou Teu Deus, quero Te fazer bem mais que vencedor. Mas quando olho para a cruz e o sacrifício que pagou por mim, confesso todos os meus erros, a Tua graça me envolve. Mas quando olho para a cruz e o sacrifício que pagou por mim, a Tua graça me envolve e me leva pra bem junto a Ti. Já não me sinto um perder.
sacrifício que pagou por mim. Confesso todos os meus erros, a tua graça me envolve. Mas quando olho para a cruz e o sacrifício que pagou por mim, a tua graça me envolve e me leva pra bem junto a ti. Música bonita demais que você acabou de ouvir com o grupo vocal 4, Quando Olho para a Cruz. Gente, o bate-papo interativo de hoje está bom demais, pois nós temos hoje cara jovem aqui na nossa programação e vamos agora conhecer os nossos convidados que estão conosco. Vamos começar então aqui, temos conosco a Lauri Devay, direto de Curitiba. Lauri, seja bem-vinda ao nosso bate-papo de hoje. Obrigada, boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês, né, aqui no online. E agradeço já pelo convite, vai ser uma programação muito especial. Seja bem-vinda. Temos conosco também a Yasmin Silva, falando direto de Belo Horizonte. Seja bem-vinda, Yasmin. Olá, pessoal! Assistam essa programação, está maravilhosa. Preparamos um conteúdo extraordinário, viu? Obrigado! Olha só, o programa de hoje promete. Temos também a Emily Martins, direto de Rondônia. Seja bem-vinda, Emily. Obrigada, olá pessoal, boa noite. Um prazer estar participando aqui com vocês. É um prazer, é todo nosso. E temos também conosco Pedro Figueroa, direto de Feira de Santana, na Bahia. Seja bem-vindo, Pedro. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Boa noite, gente. Obrigado pela participação de vocês. É isso aí. Seja bem-vindo, Pedro. E aqui nos estúdios da Rádio Conectados com Deus também temos aqui uma equipe especial para participar do bate-papo de hoje. Vamos começar então. Samu Moura, seja bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Muito obrigado. Eu estou muito feliz por estar aqui e espero que vocês também estejam felizes com a minha presença. Com certeza. Gida Hora, conhecida por todos aí, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui, principalmente com todos os meus amigos e meus amigos também. E eu queria mandar um beijo para minha amiga, que foi a primeira a escrever aqui no chat. Beijo, Isa. Fico muito feliz de você estar assistindo. Temos também aqui conosco a Viviane da Hora, que é a líder dos adolescentes aqui na União Sul, Departamental de Adolescentes, e também acompanha junto, faz parte, a líder do Ministério Teens, né? Como é que é o nome? Reformistas Teens. Reformistas Teens. Seja bem-vinda, irmã Vivi. Obrigada, Davi. Boa noite a todos. Estou muito feliz de vocês estarem aqui assistindo a gente. Espero que esse programa seja bem proveitoso para a vida espiritual de vocês e também em todas as esferas de sua vida. É isso aí. O nosso programa de hoje vai falar sobre as melhores coisas da vida. Samu, a vida tem muita coisa boa? Claro, tem muita coisa boa, ao mesmo tempo que tem muita coisa ruim. É isso mesmo. E aí, Gi? Tem gente, a gente tá vendo um tempo que as pessoas falam de tanta coisa ruim. Destaca uma coisa boa em meio a tanta notícia ruim. Brincadeira. Essa é a Gi. Bom, nós temos Deus, apesar de
tudo de ruim que tá acontecendo, nós temos Deus do nosso lado. Então, que nem tem aquele hino, pode cair o mundo, mas eu estou em paz. Então, acho que isso é uma coisa ótima, maravilhosa. É isso aí. Pode tudo virar, mas você tem que estar de pé. É isso aí, Gi. Vamos lá, gente. Agora eu quero falar de desafio. Todo mundo passa por desafio. Vivi, qual foi seu maior desafio? Nossa, é difícil falar qual o maior, né? Porque nessa altura da vida a gente já passou por muito desafio. Mas, assim, como? Na altura do campeonato. Nessa altura do campeonato, a gente já perdeu muito gol, a gente já fez até gol contra. Brincadeira. Mas um dos maiores desafios da minha vida foi eu me deparar com o portão da faculdade fechando no dia da segunda prova do vestibular. Eu perdi o horário. Eu já até contei para os adolescentes na classe Teen. E aí, quando eu consegui chegar no portão certo, estava fechando o portão. E por mais que eu pedisse para entrar, não deixaram. E eu tinha orado e feito um pacto com Deus que aquela ia ser a última vez que eu ia prestar vestibular para medicina. E eu estava muito animada, porque o primeiro dia de prova eu tinha ido muito bem. Então, eu estava contando que daquela vez eu ia passar. Mas aí, no segundo dia, já era tudo desfeito. Então, foi um grande desafio eu entender o que estava acontecendo comigo. Na verdade, eu queria saber por que tinha acontecido aquilo, quais eram os planos de Deus. E agora, então, Senhor, o que é para eu fazer, então? Então, foi um grande desafio retomar a vida de uma forma que eu não estava esperando. Olha só. Todo mundo tem desafio, né, gente? O meu eu vou contar depois por último. Gi, qual foi seu maior desafio? Acho que o maior desafio, não só para mim, mas para todos, foi essa pandemia. Então, com a pandemia, a gente teve que se reinventar em muitas coisas. Na escola, na nossa rotina, na nossa vida social, em tudo. E também, junto com a pandemia, surgiram várias coisas, como essa rádio, como a TV Conectados com Deus, né? O culto online, a igreja online. E aí, junto com isso, a gente teve que, do nada, aprender várias coisas para ajudar nas transmissões e tudo. Então, acho que isso foi um dos meus maiores desafios. É isso aí, desafio e tanto, hein? Pedro Figueroa, qual foi seu maior desafio? Um dos meus maiores desafios que já aconteceram comigo foi a minha decisão que eu queria tomar do lado de Jesus. O desafio de eu conseguir me batizar, né? Porque eu passei por uns conflitos mentais que eu pensava que eu não estaria pronto, mas de todas essas coisas, Deus sempre esteve comigo e me ajudou nessa fase e nessa decisão muito importante. E hoje eu tô aqui, né, com vocês, nessa transmissão maravilhosa que Deus me permitiu estar com vocês. Deus seja louvado. Então tá aí um grande desafio. Entregar a vida para Jesus realmente é o maior desafio. Vamos lá. Lauri Devai. Todo mundo passa por desafios. E aí, você? Qual dos desafios você considera o maior na sua vida até o momento? Eu acho que isso que o Pedro falou, a questão de você entregar totalmente, porque tem alguns aspectos que eu foco assim, nossa, é tudo eu, ainda, sabe? Foco a pressão muito em cima de mim, sendo que tem coisas que eu não tenho controle. Então, eu acho que esse seria o maior, eu realmente entregar tudo e confiar, porque nem tudo depende da gente. É isso aí, verdade. Yasmin Silva, dos desafios que você passou, qual que você considera que foi o desafio mais forte? Então, o que eu considero mais forte, mais pesado, é quando eu vou ter que falar em público. Principalmente na minha primeira pregação. Aí, nossa, foi meu primeiro desafio. E o desafio mais pesado. As outras coisas eu acho fichinha à vista disso. É isso aí, cada um tem um desafio diferente. Emily Martins, lá de Rondônia, terra boa, gente, terra do açaí. Emily,
o que você considera o maior desafio para você? Nossa, até agora o maior desafio tá sendo esse período agora de vestibular, de escolher faculdade. Gente, eu nem entrei na faculdade, mas já tá me dando uma dor de cabeça que, meu Deus. Então tá sendo uma fase um pouco difícil, mas vai dar tudo certo. É isso aí. Então nós vimos aqui vários desafios, uns diferentes do outro, um com uma experiência do outro. Assim, gente, realmente dizer qual é o maior nem sempre é tão fácil. Mas todo mundo tem aquele desafio que no momento parece ser uma montanha intransponível. Gente, um dos grandes desafios que eu passei, sabe qual foi? Eu conheci uma menina que hoje é minha esposa e ela levou 3 anos para dizer um sim. É desafio ou não é, Vivi? Desafio. Mas foi mais difícil ela dizer sim do que você falar com o pai dela depois? Olha! Opa, perdeu a fala. Eu acho que com o pai não foi fácil não, mas com ela foi mais difícil. Mas esse foi um dos desafios. Gente, falando, todos nós temos os nossos desafios e nós temos aí o Reformistas Teens, né? É um grupo com jovens, adolescentes. Vivi, você que é a líder dos adolescentes, o que é ser um adolescente? A pergunta é bem engraçada, né? Porque assim, inclusive essa semana eu estava tendo uma aula num curso avançado para evangelismo de adolescentes que estava falando sobre o conflito de gerações. Então, na época que eu era adolescente, o desafio era uma coisa. Hoje, para os adolescentes, o desafio é outra coisa. Então, eu vou falar para os adolescentes de hoje. O grande desafio é conseguir dar conta de escola, da vida espiritual, amigos, entretenimento, separando um tempo sábio para cada coisa, um tempo justo para cada coisa. Porque para muitos adolescentes o maior desafio é não estar conectado no mundo digital, redes sociais, o tempo todo. Porque a vontade é muita, é a época da socialização, eles querem estar com os amigos, eles querem saber o que está rolando na escola, nas redes. Então, um grande desafio é entender que há um tempo certo para cada coisa. Então, o verso que você mencionou no começo desse programa, ele pode ser acoplado a tudo tem um tempo determinado, Eclesiastes 3. No mesmo livro de Eclesiastes, só que no capítulo 3, verso 1. Há tempo para cada coisa debaixo do céu, ou seja, nessa terra. Então, o maior desafio para o adolescente hoje é saber separar o tempo para cada coisa, de forma que ele venha de modo integral atender às necessidades, os seus compromissos com responsabilidade e ter um tempo para entretenimento, para os amigos e tal. Principalmente da pandemia para cá. Esse é um grande desafio. É verdade. Então a gente tem esse equilíbrio, né? Dedicar tempo para Deus, dedicar tempo também para as inovações que o mundo vem passando. Agora, vocês dois estão aqui no estúdio, que são adolescentes. Adolescente é de opinião? Assim? A Gi eu sei que é, não sei o Samu. Como assim de opinião? Não entendi a pergunta. Tipo assim, de opinião forte. Tipo, não, é só colocar no TikTok uma polêmica e você vai ver se é adolescente de opinião Você quer ou não. dizer que, tipo, os adolescentes têm sua... Peraí. Que os adolescentes têm sua própria opinião? É isso? Isso mesmo. Com clara certeza, adolescente é de opinião. Nas redes sociais, você pode ver muito isso, que os adolescentes, eles dominam, vamos dizer assim, né? Não dominam, mas tem grande influência. Eu já entendi o seu recado. Mas, tipo assim, é como a Giovana falou, é só você colocar um negocinho lá que eles já vão falar, mas não é assim, mas você tá fazendo errado, mas sei lá o que lá. Então, sim, eles são de opinião. Mas a questão é que a gente tem que ver, tipo, se essa opinião é própria, tipo, em base dos seus valores, em base da sua opinião, se realmente aquela é a opinião. Eu não tô conseguindo passar a ideia pra vocês. Mas, tipo assim, se por mim mesma, se é isso que eu entendi, se eu tô convicta nessa opinião, ou se
se eu tô indo mais pelos outros, se eu tô sendo Maria vai com as outras. Sim. Então, talvez isso dependeria se você tem propósitos. Então, se um adolescente ele tem um propósito, ele tem uma opinião formada de acordo com aquele propósito. Agora, quem não tem propósito nenhum, ele vai por qualquer opinião que ele ache interessante. Ou seja, as pessoas formam a opinião dele. Ele é altamente influenciado pela opinião de outras pessoas, se ele não tiver embasamento ou propósitos. Deixa eu falar mais uma coisa. A gente está numa época que é muito incentivado ter essa opinião, e principalmente opiniões opostas. Nas redes sociais, também na questão de vestibulares, na questão, assim, intelectual, sempre, geralmente, tem uma pergunta, assim, por exemplo, numa prova. Qual a sua opinião sobre isso? Qual a sua opinião sobre aquilo? Mas eu achei interessante um dia que a Faíla falou, eu não sei se foi no programa Só para Mulheres, mas ela falou que nem sempre você precisa ter uma opinião formada. Por exemplo, em política. Pergunta, você é de esquerda ou direita? Você não é obrigado a ser nenhum dos dois. Você pode falar, eu sou centro. Pronto. Então, não quer dizer que por você não ter uma opinião, que você é uma pessoa sempre, assim, sem propósito. Às vezes você só quer ser neutra, né? Só isso. É isso aí. Olha só, gente. Vamos lá. Laure Devay. Alguém já questionou alguma vez a sua maneira de pensar? E como foi? Começando Já. pelos domésticos da fé. Principalmente na escola, porque atualmente eu estudo numa escola católica, então tem essas opiniões bastante diferentes. Daí vira e mexe, as meninas da minha sala perguntam pra mim, questionam, mas por que tal coisa, por que tal isso? Então, vira e mexe tem os questionamentos. É isso aí. Então, todo mundo questiona a nossa maneira de pensar, de agir. Yasmin, você já foi questionada sobre, assim, algum ponto que você considera fundamental? Eu já fui questionada, muitas das vezes eu já fui questionada, principalmente no ponto do vestuário. As pessoas vêm perguntar o porquê, eu explico, mas aí eles perguntam, mas você não tem vergonha de usar essas roupas aí? Aí eu digo, não tenho. Desde criança eu sinto a vontade de usar as roupas reformistas. E minha mãe, ela sempre dá o testemunho de que quando eu era criança, só meu pai era da fé, eu falava desse jeito para ela. Mãe, eu quero minha roupa reformista. E ela não sabia que tipo de roupa era. Até que um dia ela descobriu e fez essa roupa reformista. E eu uso até hoje, eu não sinto vergonha. Parabéns, é isso aí. Isso aí é ter opinião, gente. É ser de opinião. Emily Martins, a Emily tá quietinha aí. Emily, falando sobre adolescência, você já conseguiu encontrar dentro da Bíblia a história de um adolescente que você admira? Certo, tem muitos, né? Tem a menina que ajudou a Naamã, tem a história de Jesus, por exemplo. Mas uma pessoa que nem mostra tanto na Bíblia, mas que eu imagino muito sendo um adolescente que eu me inspiro muito, é Moisés. Eu gosto muito da personalidade de Moisés, eu gosto muito de estudar a história dele. Eu fico imaginando a adolescência dele também, como deve ter sido, porque ele foi criado num lugar totalmente diferente dos costumes dele, da religião dele, as pessoas pensavam totalmente diferente, e mesmo assim ele continuou com a essência do caráter dele, ele se manteve firme. Claro, muito disso foi também da educação que ele recebeu da própria mãe, mas eu admiro muito esse homem também como um adolescente, que foi firme na fé, manteve seus princípios, mesmo em um meio totalmente diferente do que ele foi criado, do que ele estava acostumado. Olha só, ela explorou aqui um aspecto muito importante que às vezes a gente não analisa muito, né, Samu? A gente olha muito para o Moisés que atravessou o Mar Vermelho, o Moisés líder, o Moisés libertador,
Mas às vezes a gente não olha para o Moisés adolescente, jovem, cheio de tentação, os colegas chamando para ir para balada, enfim. Na zona de conforto. Zona de conforto. É legal, gostei muito do ponto de vista da Emily. Pedro, hoje os jovens adolescentes sempre deixam a decisão de entregar a vida para Jesus sempre para frente. Na sua opinião, por quê? Bom, a gente tem que avaliar vários casos, né? Bom, a gente pode começar pela consciência do jovem, né? Porque as pessoas dizem para ele se batizar, ficam falando, mas você tem que se batizar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas na realidade, quando ele sente essa vontade de se batizar, primeiramente, ele começa a ter, às vezes, ele pode ter aquele pensamento de, será que eu vou estar pronto realmente se isso vai acontecer comigo? O que será que vai acontecer comigo se eu me entregar dessa forma? Eu já fiz muita coisa errada no passado, eu não quero errar de novo. E se eu errar, eu ainda vou poder continuar? Então, esse é um dos vários motivos que influenciam os jovens a deixarem suas decisões mais para frente. Eles pensam em alguma coisa, fazem algo sem pensar às vezes, e por isso cometem erros até bem graves no quesito espiritual. E muitas vezes, por isso, eles deixam de tomar a decisão do lado de Cristo. Também pela questão do caráter dele estar formado, né? O caráter desde a infância, ter se formado de uma maneira, digamos que não foi da maneira correta que deveria ter sido instruído. Mas esses são um dos vários fatores que tem de os jovens deixarem as suas decisões para depois. Se eles não tiverem uma boa educação, ou então alguém que o influencie pro lado bom da vida, ele vai querer adiar aquilo a cada momento. Chegou o momento dele decidir, ele fala, não, eu vou deixar isso mais para frente, porque eu não estou preparado ainda. Eu vou resolver isso primeiro, para depois eu tomar essa decisão. Aí depois, quando chega o dia de tomar essa decisão, já tem outro empecilho na mente dele, que fica ferroando ele por trás. Esses são os motivos de o jovem querer adiar a sua decisão ao lado de Cristo. Pelo menos eu acho desse jeito, na minha opinião. É isso aí, exatamente. Sempre aparecem os problemas, dificuldades, e a gente sempre vai deixando para depois. Gi, você se batizou com quantos anos e por quê? Calma, deixa eu lembrar aqui que eu tô um pouco perdida na linha do tempo. Acho que foi com 16. 16. 16. E por quê? É meio difícil explicar o porquê. Mas porque eu queria viver para Cristo. É isso. Porque eu senti que o sacrifício dele por mim foi por amor. E aí eu falei, olha, quero ficar com ele para sempre. Aí fui e me batizei. Foi a melhor escolha. Exatamente. E aí, Samu, e você? Eu me batizei com 14 anos. Pera. 13. Nossa, tava É por causa que meu aniversário demora, daí parece que sempre eu tive a mesma idade. Mas eu me batizei com 13. E eu me batizei com 13 porque eu estava convicto que aquela era a decisão que eu queria. Eu sabia que aquilo era o caminho correto de eu tomar. E tive a oportunidade de batizar naquele tempo, com aquela idade. É isso aí, aproveitou a chance. E você, Vivi? Com quantos anos você batizou, hein? Eu tinha 15. Foi Olha. outro dia. Foi ontem. Antes de ontem. E você considerou muito difícil na sua época? Olha só, na época foi assim, um tanto atribulado por muitas
muitos problemas que aconteciam na comunidade onde eu morava e frequentava, mas eu tinha certeza que Jesus estava comigo e que eu estava fazendo a vontade dele, porque a gente sabe a vontade de Deus através da Bíblia, através da oração, através das provisões que ele coloca na nossa vida. Então eu entendi assim, que se eu segurar na mão dele, eu vou em frente e pode cair o mundo, estou em paz. É isso aí, gente. Eu me batizei também na mesma idade da Vivi. Eu tinha 15 anos. 26 de março, não vou falar onde, senão vocês vão descobrir a minha idade. Mas foi no dia 26 de março de alguns aninhos para trás. Vou falar. 1995, eu me batizei. Eu me lembro que a minha prima, que não é da igreja, ela falou assim, tão novo se estragando com a igreja. Ela falou desse jeito. Mas, gente, foi a melhor decisão que eu tomei. Aceitar Jesus é tão bom, é tão maravilhoso servir a Jesus, mas tem gente que acha que é a pior coisa e tem medo de ir para Jesus. A questão que ela falou foi da igreja, né? Muitas pessoas, elas confundem muito de Deus com a igreja. Então, às vezes na nossa vida, a gente tem problemas com pessoas da igreja e a gente acaba saindo, acaba colocando a nossa decisão de seguir a Jesus na mão de pessoas. Mas isso não deve acontecer. Tipo, a igreja somos nós, então nós fazemos a igreja. Se a gente desiste da igreja, nós estamos desistindo de ser a igreja, de representar o nome de Cristo. Então a gente tem que fazer essa diferença assim, nossa, eu tô chateada com alguém da igreja, com uma pessoa ou com Deus. A gente não deve colocar isso na mão de outras pessoas. Não pode punir Deus. Em base disso do que a Gi falou, eu ia comentar o seguinte, que muito antes de eu batizar, de ser batizada, eu tinha certeza da missão que eu queria ter na minha vida. Eu queria ser médica missionária na África, mesmo em lugares onde não teria igreja nenhuma. Mas eu queria dar continuidade a essa missão de Cristo, de evangelizar, de pregar o evangelho até os confins da terra. E a minha ideia, a minha concepção disso era fazendo bem para as pessoas, trazendo bem-estar, trazendo qualidade de vida ou algum conforto na sua vida através dessa obra médico-missionária. Mesmo se não tivesse igreja e nem ninguém da nossa igreja no lugar que eu fosse morar. Mas eu sabendo que Cristo estava comigo, era o suficiente. Que legal, gente, isso é muito importante, saber a presença de Jesus. Lauren. A Lauren tá aí. Oi. Lauren, com quantos anos você batizou? Foi difícil? Com 13 anos. E foi um pouco difícil porque tinha umas pessoas que achavam assim pra mim, mas você é muito nova. Eu ficava, será que eu sou muito nova? Então eu ficava assim naquela dúvida, vou ou não vou, mas mais por conta assim, porque eu não me sentia muito representada, eu não via muitas pessoas falando que tinha batizado nessa idade. Aí teve uma conferência, e naquela conferência eu fiquei assim, eu quero me batizar, aquela questão que a Gi disse, né? Eu quero criar esse laço com Cristo, esse laço com Deus, então eu vou me batizar. E foi a melhor decisão que eu fiz na vida. Olha só, que legal, viu? Olha, mas o que falar para essas pessoas, Samu, que alguém quer tomar decisão, quer seguir a Jesus e fala, não, deixa para depois, você é muito novo. O que falar para ela? O que falar? Mas pergunta de novo. Pergunta foi difícil. Quando uma pessoa chega para outra, por exemplo, você batizou com 13 anos, você sentiu vontade de entregar a vida para Deus. Mas e se chegasse alguém para você falar, Samu, você tá muito novo? O que falar para essa pessoa? Né? Olha. Lá vem a opinião. Respira. Vamos lá. Os da hora são de opinião, hein? Vai lá. Não, e adolescente vai no ímpeto, né? Primeira coisa que pensa, fala. Então respira, porque vai ficar gravado. Assim, vou fingir que eu vou fazer de conta que eu tô falando diretamente pra pessoa que falou isso pra mim. Eu estou convicto
convicto de que isso é o certo para minha vida. Eu já estudei sobre várias coisas e todas elas apontavam que o certo seria fazer isso. E eu tenho a oportunidade e a chance de fazer isso agora. Então por que que eu vou deixar para depois? Deixar para depois quer dizer que eu não tô seguro de que isso é o que eu quero. E eu estou seguro de que isso é o que eu quero. Então eu vou fazer isso agora. Se você fez isso muito novo e se arrependeu, sinto muito, mas. Olha, depois dessa resposta, se eu falasse isso, eu sumia do mundo. Yasmin, com quantos anos você se batizou? Foi difícil? Foi fácil? Então, eu me batizei com 15 anos. E foi bem fácil. Eu sou filha de obreiro, então meio que a Olha pessoa só. já sabe a doutrina, sabe muita coisa. Fiz vários estudos bíblicos, sempre acompanhando meu pai. E isso influenciou muito. E eu vivi numa fase da minha vida que, nossa, a influência da escola estava querendo me dominar. Só que aí, quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu decidi mesmo que eu queria me batizar. É isso aí. Então, foi uma decisão pessoal, né? Porque muitas vezes, aqui nós temos... Você é filha de obreiro, temos 2 aqui que são filhos de pastor, né? E muita gente pensa que, às vezes, os jovens são filhos de pastores, não tem desafios, não tem dificuldade, não tem tentações. Ah, já nasceu na igreja, mas também tem seus desafios, né? Emily, com quantos anos você se batizou? Foi fácil? Foi difícil? Você ficou pensando, será que eu vou mesmo? Será que eu não vou? Como é que foi? Bom, pelo jeito eu sou a veterana, que eu me batizei com 17 anos, então acho que foi a mais velha de todo mundo. Então eu tinha 17 anos e devo dizer que foi um processo difícil. Não o batismo em si, mas toda a preparação, né, que tem antes do batismo. Então, foi um processo um pouquinho difícil. Mas... É isso aí. Para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. E para você, Pedro, com quantos anos você se batizou? Foi fácil? Foi difícil? Você ficou pensando, repensando e repensando mais uma vez? Como é que foi? Ó, a gente pode começar falando que... Não sei se eu falo se foi fácil ou foi difícil, mas... eu me batizei com 15 anos. Deixa eu ver. Foi esse ano ainda, na verdade. Se eu não me engano. Minha linha do tempo pode estar meio bagunçada, mas eu me batizei com 15. A pandemia bagunçou a cabeça Tem que dar um reset nós, aí no HD. Foi fácil, foi difícil. É uma questão de estado mental, né? Você está preparado mentalmente. Para mim, em alguns quesitos, foi um pouco difícil, quanto algumas pessoas falando. Ah, você é ainda um pouquinho muito novo, dá para você esperar mais um pouquinho. Você não tem a vontade de, sei lá, se batizar com 17, 18 anos, não. Eu ficava pensando, nem respondia a pessoa, mas eu ficava pensando diversas vezes. Para eu me batizar com uns 15, tipo assim, meu desejo eu sentia quando eu tinha meus 14 anos, nessa faixa etária de idade. Eu queria me batizar naquele tempo, mas algumas pessoas diziam para eu demorar mais um pouquinho, para esperar se quer isso mesmo, você tem certeza, isso e aquilo, as pessoas tentando adiar, né? E eu tinha, digamos assim, eu tinha facilidade de ser influenciado pelas pessoas, porque eu ia muito pela opinião das pessoas. Se alguém conseguisse me convencer, eu certamente iria seguir aquele pensamento daquela mesma pessoa. Mas graças a Deus, com a ajuda dele, né, que ele sempre esteve ao meu lado, embora algumas vezes eu tive as minhas dificuldades, né, eu consegui vencer as maioria das dificuldades que eu sentia, que me impedia de me batizar. Então, eu posso dizer que foi uma parte difícil por conta das minhas amizades, das minhas influências. É porque no lugar onde eu moro eu não tenho muito contato com o jovem reformista. Eu só vim ter contato com
jovem reformista mesmo depois dessa pandemia. Apesar de que algumas vezes alguns obreiros e pastores já passaram tempo na minha cidade, e foi quando eu tive a vontade de tomar a decisão ao lado de Jesus. E a partir daquele momento eu sentia que eu não deveria adiar mais. Eu sentia em mim aquela vontade de eu conseguir trazer as pessoas para Jesus. Embora algumas vezes eu tivesse aquelas pessoas que me traziam para o mau caminho, né? Depois que aconteceu de eu conseguir entrar no Reformista Team, eu tive a visão mais ampla da vida, do que eu queria realmente. E isso me ajudou bastante no meu lado espiritual para me fortalecer. E eu consegui me batizar. E aqui estou eu, né? É isso aí. Olha só, gente, que experiência, hein? Bonita experiência do Pedro, de todos vocês que compartilharam com a gente. Gente, vamos dar uma olhadinha no nosso chat aqui. Olha, tem algumas pessoas se manifestando. Temos aqui a Isabelle Cardoso. Tô muito animada. Olha só, o pessoal tá animado. Gi também comentando aqui. Temos aqui Luiz Lupe dando boa noite para todo mundo. Ivine Martins. Irmã da Emily. A irmã da Emily dando boa noite para todo mundo. Vamos lá. A Ilane da Rocha Moura. Olha só, dando olá para todo mundo aí. Temos aqui Selma Figueroa. Não é parente sua não, ô Pedro? Tia dele. Ah, boa noite aí, olha. É isso aí. Vamos lá. Vamos ver quem mais está por aqui. Lauri Vlog é a Lauriane, né? É isso aí. Vamos ver se temos mais mensagens de outras pessoas. Nils Teixeira, lá de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Boa noite, graça e paz para todos. Rosângela Ferreira, tia do Pedro. Olha só, Pedro. As tuas tias aí estão de olho em você, hein? Maria Ramos Amâncio, dando boa noite. Vamos ver, vamos ver. Maria Ramos Amâncio, meu maior desafio foi mudar do Rio para São Paulo. Eu achei que era o contrário, Vivi. Eu morei no Rio de Janeiro. Mas aí, cada um com a sua experiência. Vamos ver quem mais aqui. Pode falar. Aqui, Oi? A sua desafiante estava aqui no chat. Olha só. Olha, minha esposa ouviu o que eu falei, hein? Olha só o que é que ela falou aí, ó. KKKK, tadinho. Tadinho mesmo, eu que diga. Vamos lá, Luiz Lupe, olha só. Acho que um dos meus maiores desafios foi o meu batismo, ter certeza absoluta de que era aquilo mesmo que eu queria para minha vida, ter certeza que ficaria firme ao lado de Jesus. Olha só, gente. Lília Gabriele falando de Manaus. Oi, assistindo diretamente de Manaus. Gente, muita gente se manifestando. Olha só, minha esposa, a minha princesa, mandou um recado aqui, olha. Um dos maiores desafios que passei foi a minha gravidez. Medos, incerteza, se a gravidez realmente chegaria ao final e minha bebê viria saudável. Graças a Deus, veio prematura, mas cheia de saúde. Olha aí, mocinha lá em casa é 220, viu? Gente, nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta. Não saia daí. Deus enviou seu filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu
quando enfim chega a hora em que meu mestre encontrarei. Feliz então no céu de glória, terei vitória em meu Jesus que viva está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus e vivo Música bonita demais que você acabou de ouvir aí com o quarteto, o grupo Vocal 4, aqui na rádio Conectados com Deus. Hoje falando sobre as melhores coisas da vida. Hoje a mídia está atraindo todo mundo, todos estão conectados na mídia. Hoje não tem como mais você viver completamente isolado da mídia. A mídia é muito boa, traz muita coisa boa, muita informação, mas também traz muita coisa ruim. Lauren, na sua opinião, como a mídia pode atrapalhar a nossa vida espiritual? Ela pode sim ser usada para algo muito bom, né? Então, por exemplo, aqui, nós estamos conseguindo fazer isso por meio de uma rede social. Não é uma rede social, né? Mas um canal, tudo mais. Enfim. Só que nós também temos que pensar no que nós temos contato com essas redes sociais. Às vezes nós estamos seguindo páginas que não têm um conteúdo que vão edificar, conversando com pessoas, gastando o nosso tempo com coisas que não vão gerar um benefício para nós. Apenas um prejuízo. E um dia eu tava vendo um negócio que falava assim, às vezes nós falamos que tem tanta coisa no nosso dia que a gente não vai conseguir sentar e estudar a Bíblia, por exemplo. Mas a gente vai lá no celular, a gente consegue ver quanto tempo a gente passou em tantos aplicativos, né? E quanto tempo a gente tem passado nas redes sociais do que dedicando um tempo nosso para Deus. Então isso é um negócio muito forte, porque nós entramos nas redes sociais, a gente passa muitos minutos, muito tempo, a gente nem percebe. Então, isso leva um prejuízo, porque enquanto nós poderíamos estar dedicando o nosso tempo para se aproximarmos mais de Deus, fazendo boas escolhas, nos influenciando para podermos ser luz para as outras pessoas, acabamos nos influenciando de forma negativa, porque a gente consome conteúdos que muitas vezes não são bons e edificantes para nós. Olha só, gente, profunda fala da Laura aí, viu? É verdade isso aí que ela acabou de falar. Emily, o que dizer para aqueles crentes que ficam fazendo polêmica dentro do Instagram, do Facebook, ficam publicando os pecados lá? O que dizer para eles, hein? Tomarem cuidado, né? Porque essa conduta não é a conduta de uma pessoa cristã. Então, a gente sempre está revendo nossos atos, ver como a gente está agindo em certas ocasiões, causando certas coisas. Isso não é de uma pessoa cristã. Então, tomar cuidado, né, com as próprias ações.
É isso aí, gente. Temos que prestar atenção. A mídia é muito boa, mas também pode ser muito ruim para a nossa vida espiritual. Yasmin, o mundo passou por uma revolução. Essa pandemia trouxe muitas mortes, muita coisa ruim, mas também teve o seu lado positivo, trouxe muita coisa boa também. E hoje nós temos as lives, temos, vamos dizer assim, essas transmissões que a igreja tem feito, tem usado as ferramentas para a pregação do evangelho. Você acha que houve assim um grande progresso depois que começamos a nos integrar dentro das mídias sociais? Sim, eu acho que sim, que houve esse progresso. Um dos exemplos mesmo é o fato de alcançar pessoas surdas, com o Mizu. Eu estudo Libras, eu quero fazer parte desse projeto para alcançar outras pessoas. Porque o evangelho não vai ser só para os ouvintes, vai ser para todos os tipos de pessoa. Então a gente tem que incluir todas essas pessoas. É isso aí, é um projeto de inclusão, não de exclusão. Isso aí é maravilhoso, gente, ver a forma como Deus age na vida das pessoas. Agora, pra gente, temos aqui uma pauta maior, mas a gente não vai conseguir, viu? Vamos ter que ter o número 2. Mas vamos falar um pouquinho de música. Música atrai todo mundo. Eu não é, Gi? Com certeza. Todo mundo gosta de música. Hoje tem música de todo útero, tipo. Né? Desde o útero. Exatamente. Quando eu cantava na barriga da minha esposa, a Mimi ficava se mexendo lá, se batendo. Então, desde o ventre, a gente gosta de música. E aí, Vivi, como a gente agora definir o que é de Deus, o que não é, o que a gente pode ouvir, o que a gente não pode? Eu passo. Brincadeira. É um assunto um tanto complicado de se falar, né? Existem alguns parâmetros, existem vários conceitos, existem várias considerações sobre esse assunto na literatura evangélica, de uma forma geral, e existem muitas opiniões diferentes. Então, eu acredito que a gente tem que pedir muita sabedoria a Deus para entender, desde a nossa essência, de dentro para fora, o que é aquilo que está sendo usado para louvor e adoração a Deus, o que é aquilo que nos motiva a ter emoções em relação a Deus, e também aquilo que nos motiva a revelar a nós mesmos e as nossas capacidades e não a Deus. Então, unindo todas essas vertentes, nós precisamos muito de pedir sabedoria para entender qual é a música realmente que vai nos elevar a Deus e nos fazer adorá-lo, e não fazer com que as pessoas adorem a nossa ação de louvar. Exatamente. Então, adorar a Deus com mente, com entendimento, isso é algo fantástico. Pedro, você acha que a música mundana tem atrapalhado muitos jovens de tomarem a decisão? Olha, demais. Ó, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Se a música mundana tem atrapalhado os jovens atualmente. Olha, de tantas formas que é impossível descrever no mínimo 10, porque são muito detalhadas. Olha, uma coisa muito importante que eu acho incrível ao mesmo tempo assustador é que, de acordo com as coisas que você escuta, seu cérebro, o seu caráter e a sua personalidade vai se moldando de acordo com aquelas coisas que você escuta. Digamos que você vive escutando algumas músicas que influenciam você a querer mexer o corpo demais. Você eventualmente vai se tornar uma pessoa impulsiva que vai agir sem pensar 2 vezes antes de fazer algo. E o que eu tenho para falar é isso. Atrapalha bastante a mente das pessoas. A única coisa que a gente
não consegue proteger os ouvidos, porque mesmo nós estando dormindo, os ouvidos são as únicas coisas que estão abertas. Então, é muita coisa. Tipo assim, a gente pode ser influenciado bastante pelas coisas que nós ouvimos. Tipo, as coisas que vemos, nós podemos desviar, né? Caso não seja do nosso interesse, mesmo que seja, digamos, algo tentador, nós ainda conseguimos desviar, ter aquele certo domínio próprio sobre a nossa visão, sobre o que nós queremos ver. Nós podemos desviar isso, né? A nossa curiosidade com nossos olhos, né? Mas quanto aos nossos ouvidos, a gente devemos nos privar, né? Quanto às coisas que nós escutamos. Digamos que nós temos... Vamos pegar um exemplo mundano aqui, certo? Podemos tirar um exemplo de um jovem comum, em torno de seus 17 anos, que não possui uma religião definida, mas está no caminho para se consagrar, certo? Ele tem aquela convicção toda, sabe as doutrinas da fé que ele está seguindo, porém, uma coisa que ele não consegue tirar dos hábitos dele é escutar as músicas mundanas que puxam a atenção dele. Uma coisa que, tipo, me tira bastante do sério é eu estar andando no meio da rua e, tipo, eu escutar aquelas músicas que geralmente são tocadas. Você geralmente está passando na rua, aí na esquina... Aí começa a balançar a cabeça, né? Exatamente. Tipo, seu corpo tem uma resposta involuntária da música que tá tocando ao redor. A realidade tende a ser decepcionante. Como o jovem Alisson Chaves diz pra gente, né, a realidade tende a ser decepcionante. Então, essa é a influência que a música exerce sobre a vida de um jovem. Se ele escuta músicas mundanas que, tipo, mexem bastante com os pensamentos e as maneiras de ele agir, eventualmente aquilo vai moldar a personalidade dele de uma forma incrível, de uma forma avassaladora e bastante assustadora. É isso. É isso aí, Pedro. Olha só, gente, deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu conheci um pastor que ele morava do lado da discoteca. A igreja, antigamente, a igreja de Caxias, no Rio de Janeiro, era do lado de uma turnê. Não era essa discoteca de bairro, não. Era coisa grande. E a esposa do pastor falou uma vez, olha, gente, uma vez, sem perceber, tava tocando funk lá no baile lá, e eu lavando a louça e o bicho pegando sem perceber. Então, é desse jeito mesmo. Nossa, irmão, quando o Pedro tava falando que não tem como a gente controlar, eu lembro numa época que eu ia mais no centro, né? Da cidade. Da cidade. Que agora eu não vou muito, mas enfim, não vamos tocar nesse assunto. Que as músicas, assim, do momento eram tocadas na escola, por causa que o Grêmio prometia que ia tocar música no recreio. Eram tocadas nas lojas, cada loja que você ia, no mercado, às vezes passava um carro na rua e eu ficava tipo... Gente, é muito difícil, por causa que não tem como você... Tentação uma atrás da outra. É porque nós temos a natureza pecaminosa. Então, naturalmente, ela deseja ser alimentada. E a gente precisa fazer força para alimentar a natureza espiritual. É igual aquela alegoria do lobo e o leão. Quem você alimentar mais, ficará mais forte e vencerá o outro. Então, quando o adolescente ele se permite ouvir, assistir, ver tudo aquilo que alimenta a natureza carnal, essa vai ficar mais forte. E ele vai cada vez mais se afastando de Cristo. Agora, se ele focar em segurar a mão de Jesus, ele vai alimentar a natureza espiritual, então essa vai ficar mais forte. E ele vai ficar, a cada tentação vencida, mais forte para vencer a outra. É isso aí. Gente, infelizmente nosso tempo estourou. Já tem outro programa que vai entrar depois desse. Vamos começar aqui. Lauri, muito obrigado por você ter atendido o nosso convite.
e por ter participado do nosso bate-papo de hoje, que foi top. Eu que agradeço e realmente foi muito bom. Yasmin Silva, muito obrigado por atender ao nosso convite, por ter contribuído nesse bate-papo que foi muito legal hoje. Foi um prazer estar aqui. Eu espero ter ajudado muitas outras pessoas a tomarem a decisão do batismo, tá certo? Amém, com certeza. Temos a certeza que outros jovens, adolescentes e adultos também vão se decidir depois do programa de hoje. Eu acho que a outra saiu de repente, hein? Caiu a... Emily, eu acho que a Emily caiu da conexão. Acabou a bateria dela. Descarregou o celular. Pedro Figueroa, muito obrigado por você estar conosco e por abordar de forma tão profunda assuntos tão profundos, hein? Certamente foi uma experiência indescritível, né, que eu tive aqui. E eu gostaria de mandar um abraço para uma pessoa que eu convidei, ela se chama Elaine Santos. Eu tinha acabado de ver o comentário dela no chat, então um abraço e um beijo para você, Elaine. É isso aí. Emily, tô vendo a Emily aqui. Emily, muito obrigado por você ter atendido o convite e ter participado do nosso programa de hoje, que foi 1000. Eu que agradeço o convite, foi muito bom estar participando aqui, comentando um tópico tão interessante com vocês. É isso aí, lembrança aos irmãos aí de Médici. Samu, foi muito bom ter você com a gente nesse bate-papo, muito obrigado por você ter atendido nosso convite. Muito obrigado também por estar aqui, muito obrigado também por ter me convidado e foi muito bom. Gi, da hora! Foi muito bom ter você com a gente. A Gi de vez em quando participa aí de alguns programas e foi bom ter você com a gente hoje. Obrigada, o prazer foi meu, prazer ter vocês e todos vocês aí também. Um beijo, gente. Irmã Vivi, da hora, muito obrigado por ter dado um jeitinho na agenda e estar hoje conosco. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu gostaria de aproveitar e fazer um convite para nós continuarmos falando sobre o tema da adolescência, relacionamento com os pais, na próxima semana. Não sei se você está sabendo. De segunda até domingo, na TV Conectados com Deus, será a Semana do Adolescente. Olha, que fantástico! Então, segunda a quinta vai ser a Semana Desperta para pais e adolescentes. Na segunda-feira começa com um programa só para mulheres, que vai abordar o tema Emoções na Adolescência. E de terça a quinta, na TV Conectados com Deus, a Semana Desperta. Então, segue com a gente, que você só vai ser abençoado. É isso aí. Gente, vamos orar então para a gente terminar o nosso programa de hoje. Eu vou pedir para Emily Martins orar para a gente concluir o nosso programa. Certo, vamos orar. Querido Deus, nós estamos aqui felizes porque nós concluímos mais esse programa. E, Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Nós podemos estar aqui comentando esses temas tão importantes dessa fase tão bonita que é a adolescência. Agora, Senhor, nós te pedimos a tua companhia para o restante dessa noite, que o Senhor esteja conosco, nos protegendo também cada pessoa da nossa família, nossos amigos. Abençoa, Senhor, também cada um dos adolescentes que assistiram, também os que fazem parte do grupo do Reformistas Team. O Senhor esteja com eles, guardando, abençoando e mostrando que o Senhor tem um propósito para a vida deles e que o Senhor quer transformar o coração deles. Senhor, é isso que nós te pedimos. Pedimos também pelas pessoas que assistiram, que escutaram esse programa, que elas também sejam abençoadas onde quer que elas estejam. Senhor, nos despeça em paz nessa noite. Perdoa-se em todos os nossos pecados. É isso que nós te pedimos e também agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, obrigado pelo carinho da audiência. Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau. A Jesus Cristo
Farei tudo que haja em meu peito a me perturbar. Os meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. A Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, meus sofrimentos,